Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar e hoje nós destacamos mais um livro importante para o nosso aprendizado. Nós hoje temos a grata satisfação de receber Sérgio Chimati. Ele nos traz um livro que tem como título Ecos do Passado. É um livro inspirado pelo espírito Anelli. Sérgio, seja muito bem-vindo. É sempre uma alegria ter você aqui conosco. Uma alegria muito grande. E ainda mais considerando que a primeira vez, a segunda vez, a terceira, a quarta, a gente já se sente já é da família do Repensar, não é? Já faz parte da família Repensar. E é bom isso, porque a gente vai tendo uma conversa muito mais tranquila, ela flui com mais facilidade, porque a gente já conhece, já tem confiança, enfim, é muito bom, né? E sempre trazendo um livro interessante e importante para o nosso aprendizado, porque esse é o objetivo maior do nosso programa, né, Sérgio? Natural. Então, esse aqui, mais um romance, não é isso, Sérgio? Mais o quarto, né? Muito Sendo bom. o terceiro da Nelly, né? Sim, verdade. Na realidade, o primeiro foi do amigo Queiroz, mas que teve uma participação da Nelly, Sim. codificando o livro para mim. Certo. E então o quarto romance. Pois é, eu achei publicado. interessante nós estávamos até comentando aqui antes de começar o programa, dela vai se manifestar para você, como é que é? Inspiração. Inspiração, através de você, não, para você, através de você, né? Quando ela se manifestou a primeira vez, Isso. que ela disse que falaria para mim através de mim. Exato, eu achei isso muito legal, muito bom, porque é assim mesmo, né? Normalmente é assim. Esse contato com a espiritualidade é muito bom. Eu falo assim que às vezes eu falo assim, meu Deus, eu quero ver, mas eu quero, mas eu não quero, né? E como que é isso? Eu acho que o prefácio fala disso também, né, Sérgio? Ah, sim, o prefácio do Marcelo César. Ele fez uma observação interessante que eu achei muito legal. Ele coloca ali que vocês então fiquem com o vigor do Sérgio Chimati e a sensibilidade da Nelly. Pois é. Na realidade é um consórcio que você faz com o espírito, porque como entender que você recebe uma história, não é, que você vai transcrever essa história que você está sendo inspirado, não é? Sim. Existem vários mecanismos, o semimecânico, o mecânico, né, o por inspiração, propriamente dito. Essa foi por inspiração. Então, existe o colorido do médium. Eu determino em algumas oportunidades, não direcionando a história, não é? Porque a história é do espírito mesmo que inspira a gente. Você não muda a história, não muda pode, a né? história. Não dá para, porque até você nem sabe como é a história, não é uma criação sua, né? Não, e em algumas oportunidades, você está escrevendo um quarto capítulo, por exemplo, e você, de repente, parte para o último para depois partir para o penúltimo sem saber até dos personagens. Certo. Porque você não pode ter uma ideia tendenciosa da história. Certo. Não é você que está escrevendo a história, não é? É o espírito. Mas você pode ajustar, né? Exatamente. Ajustar a linguagem adequada para nós, né? Para a língua também, né? Exatamente. Interessante, é muito bom. É um trabalho bom isso, né? É um trabalho que te intelectualiza também, né? Também. Não só, assim, você não é só um médium que recebe a inspiração, mas você também tem que colocar o seu trabalho nessa ação conjunta. Né? Natural, em algumas oportunidades a gente até pesquisa aquilo que nós escrevemos para saber se aquilo tem realmente aquele fundamento que nós pensávamos. Verdade. Bom, é uma história, isso também nós estamos comentando, tem muitos personagens e, assim, muitos ensinamentos também. Todos os conceitos da doutrina que vêm nos explicar como que funciona a vida, né, Sérgio? Na verdade, acho que os personagens principais são o Sandro, a Liliane e a Jéssica, né? Assim, que mais se destacam, porque são muitos os personagens, né? Mas esses três, eles estão praticamente na história toda, né? Exatamente. O quanto os ecos do passado, que é o título do livro, ele repercute em nossas vidas. Porque se nós começarmos a ler essas histórias e começarmos a colocar atenção na nossa vida, a gente percebe que essas histórias nos levam a sentir um pouco mais tudo o que acontece à nossa volta para entendermos o porquê, né? Entendemos o porquê e
acima de tudo, o trabalho que a espiritualidade tem de nos acompanhar, colocar no nosso caminho as pessoas que, na realidade, nós mesmos colocamos por vários motivos, por várias situações que nós determinamos para nos melhorar, para evoluirmos. Né? Então, o Sandro e a Liliane, eles trazem uma história, né? Na verdade, começa a história com eles, né? E aí vai se desencadeando uma série de personagens que tem tudo a ver com esse casal, né? E, na verdade, ao mesmo tempo, cada um na sua história. E a gente vai vendo o porquê de algumas situações que acontecem, né? E evidencia também, uma parte que eu achei interessante do livro foi que você consegue discernir a respeito dos sonhos, não é? Que é uma curiosidade muito grande de todo mundo, né? Exatamente. Muitas vezes nós sonhamos com algumas pessoas que nós imaginamos não conhecer. Exato. Algumas vezes nós sonhamos com pessoas que nós amamos muito, que às vezes detestamos algumas pessoas. Por que isso? Isso vem do passado, né? Nós não vemos com os mesmos rostos, mas viemos com as mesmas... E assim, tem sonhos que você fala, nossa, que coisa louca, eu acho que eu não estou muito bem, eu acho que eu imaginei, eu criei, não. Muitos dos nossos sonhos, ou praticamente todos, né? Ou são reflexos do nosso dia a dia, ou são reflexos do nosso passado, que tem a ver com a nossa vida, mas que a gente não quer analisar. Na verdade, não é interpretar naquele sentido de, olha, eu sonhei com isso, significa isso. Mas no sentido de qual foi a sua conduta naquela situação, né? Muito interessante, porque o Freud, ele analisou bastante, né? Ele teve bastante trabalho de analisar as circunstâncias dos sonhos. Ele tentou interpretar e dar algumas sentenças, vamos dizer assim, dos porquês. Mas ele só não levou em consideração justamente porque não acreditava na parte encarnatória, né? Que nós somos seres reencarnantes. Se ele tivesse levado isso em consideração, o próprio Chico falou isso, né? Se ele tivesse levado isso em consideração, o trabalho teria evoluído até muito mais. E uma coisa que também é interessante, né, Sérgio, que a gente vai falar, eu acho que um pouco mais nos próximos blocos, é sobre essa coisa, o sonho e o coma, né? Porque o personagem tem uma situação de coma e ele entende que é um sonho, tem momentos que ele acha que ele morreu, e é interessantíssimo, né? Porque você vai vendo como que isso acontece, como a espiritualidade lida com essa situação e o quanto nós podemos aprender e a mudar a nossa vida, né? É verdade. As situações entre você estar entre o material e o espiritual. Isso. Pois é. Nós vamos falar daqui a pouco isso. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouco mais de ecos do passado. Até já.